Olá, amigos! Hoje é sábado, são aproximadamente 15 horas e vamos conversar sobre coisas boas e coisas não tão boas. Prezados amigos, hoje é dia 8 de agosto e, infelizmente, nessa data, ainda há pouco eu acabei de ver no jornal as notícias que entristecem a todos nós. Já superamos os 100 mil mortos do Covid-19. É muito triste, é muito doloroso, principalmente para aqueles que perderam familiares, amigos e parentes nessa doença que está infestando o mundo inteiro. Eu perdi um primo no início, bem no início, em 29 de fevereiro. Cara jovem, enfim, estamos todos consternados e esperamos que muito rapidamente isso passe e a gente volte de fato a viver a nossa normalidade, a normalidade verdadeira, sem nenhum adjetivo. E, como não podia deixar de ser, vamos falar de Petrobras, acordo coletivo de trabalho, notícias que estão chegando, esclarecer alguns equívocos e principalmente recomendar algumas leituras ou ver alguns vídeos. Ontem, como já fiz um vídeo ontem mesmo, fizemos um ato público em defesa da AMS paga, ou melhor, gerenciada pelo RH da Petrobras. Esse ato público contou com mais de 30 pessoas, entre parlamentares, diretores de sindicatos, diretores de associações e sindicatos fora do meio Petrobras, parlamentares, mais de 20 parlamentares, deputados federais, deputados estaduais e vereadores. Foi promovido pelos cabeças brancas, abraçado e planejado em detalhes pelo Grupo Cabeças Brancas e pelo escritório do vereador Raymond, aqui da cidade do Rio de Janeiro. E eu recomendo a vocês todos de irem lá no site, no YouTube do vereador Raymond e verem este vídeo inteiro, se possível. É mais de 2 horas, mas vocês podem pular aquilo que acharem que não é tão interessante e verem somente aquilo que entender seja importante. Lá no YouTube está sendo preparada uma versão light, digamos assim, das quase 4 horas de audiência pública e será postado assim que um dos nossos colegas acabar essa preparação, pois requer muita técnica e senso de apuração e presença física para julgar o que é e o que não é importante. Mas eu queria conversar com você o seguinte: você tem ideia para que serve uma manifestação? Você tem ideia para que serve um ato público? Ideia de greve com certeza você tem. É aquela forma de solicitar para o nosso patrão que nós não estamos mais querendo ser espoliados por ele e que queremos fazer um acordo melhor que seja bom para a gente e seja bom para o patrão também. Agora, uma manifestação, para que serve? Uma manifestação, eu não estou querendo ensinar ninguém, mas colocar as coisas no devido lugar. Uma manifestação serve para nos manifestarmos contra ou a favor e, dependendo daquilo e da quantidade de gente que aderir a essa manifestação, temos visto nos últimos meses muitas manifestações em Brasília, no país inteiro, contra este ou aquele governo, contra este ou aquele ministro ou presidente da República, e sabemos todos para que servem essas manifestações. São atitudes políticas que servem a se manifestar contra algo ou alguma coisa com a qual não concordamos. É uma ação
eminentemente e objetivamente política e precisa ser exercitada por todos nós. E um ato público? Um ato público é quase que uma manifestação também. E quando é um ato público político? É um ato público, quase uma manifestação, com um cunho político que tem o viés, tem a intenção de apoiar uma ideia, manifestar-se favoravelmente a uma ideia ou manifestar-se contrário a essa ideia. E por que público e político? Público porque qualquer um pode participar e político porque tem um viés político, né? Tudo na vida, tudo que a gente faz tem viés político, diferente de quanto alguns colegas acreditam. Eu não faço política. É claro que todos nós fazemos política, eventualmente nós não fazemos e nem estamos aqui fazendo político partidário, estamos fazendo política social, política de bem-estar, política em defesa de nossos direitos e em defesa da Petros e da Petrobras. Esse ato público político era em defesa, foi em defesa da AMS Petrobras para que ela continue sendo gerenciada pelo RH da Petrobras. O fato de termos aproximadamente 20 políticos super conhecidos como Molon, Raymond, Paulo Ramos, Benedita da Silva, Érica Coquei, que está apresentando um projeto exatamente para barrar o que a GCPAR 25 ou 23, agora realmente eu não estou a par da norma exata da GCPAR, se é 23 ou 25, enfim, todas essas pessoas com o interesse de apoiar a nossa luta, com interesse de cristalizar de uma forma evidente para o governo, para os gestores da Petrobras, que os trabalhadores da Petrobras não estão sozinhos, estão sendo apoiados por vários, direi muitos, dos parlamentares de Brasília e do estado do Rio de Janeiro. E isso tem um peso enorme. Por incrível ou por mais que vocês não acreditem, é preciso que isso seja feito. É preciso e necessário, acima de tudo. E você precisa estar engajado nessas questões. Por isso que eu estou aqui reiterando que você assista o vídeo no canal do Raymond, no YouTube, ou você veja também aqui neste canal. Aqui neste canal nós pusemos um link, se você procurar, você vai ver, ele está no nosso vídeo sobre a Petrobras. Temos vários que não são feitos por Ângelo, são feitos por outras pessoas, e nós os colocamos também aqui disponíveis a todos os colegas da Petrobras, porque entendemos que isso ajuda a nossa causa, ok? Então, verifique ato público em defesa da AMS, gerenciada pelo RH da Petrobras, promovida por Raymond, o vereador do Rio de Janeiro, e suporte total e restrito dos Cabeças Brancas ADM aqui do Rio de Janeiro. Te convido a assistir o vídeo inteiro, aos pedaços, como você achar melhor, mas assista e compartilhe. É importante que todos saibam o que está acontecendo na Petrobras. E na Petros, é claro. E vamos falar de uma coisa que todo mundo recebeu em casa pelo correio eletrônico, quem tem correio eletrônico, e isso demonstra o cuidado que a gente precisa ter quando lê, e depois eu vou ler, um pôster, uma notificação colocada em vários grupos, por um grupo de São Paulo, que ao invés de ajudar, ao invés de esclarecer, como é nosso dever, que estamos mais perto das informações, e fazer com que todos tenham entendimento, não o meu entendimento, mas o entendimento que cada um quiser ter, baseado na
notícia diretamente da fonte. Então, no dia 5/8, anteontem, a Petros mandou uma comunicação no endereço eletrônico de cada um de nós sobre uma coisa chamada DDA. A DDA é débito direto autorizado. Isso não é nenhuma novidade no mercado financeiro. Isso é uma prática comum, difusa e bastante comum mesmo. Se você tem seguro de carro, desde os últimos 3 anos, as seguradoras estão praticando esse tipo de serviço quando você faz um seguro do seu carro, do seu caminhão, do seu automóvel, do que quiser. E como é que isso funciona? Você contrata o seguro e a seguradora coloca no seu banco ou no banco dela, normalmente é no seu banco mesmo, porque você precisa autorizar que mensalmente aquele débito relacionado àquele valor de seguro que você contratou seja debitado na tua conta. E como é que isso acontece? A seguradora ou a empresa que vendeu o seguro para você por meio de um escritório de venda de seguros, coloca no seu banco, o banco que você tem conta, aqueles títulos, digamos, entre aspas, títulos, na verdade são boletos com vencimentos predatados, que a cada mês tem um vencimento numa data prevista. Uma vez que você autoriza, você verifica qual é o documento que está sendo colocado, o banco te avisa, você vai lá e endossa ou não, de acordo com a sua compra, de acordo com o que você comprou, você verifica se está certo, está errado. E o que a Petros fez? Nós vamos ver agora. A Petros, utilizando desse instrumento, o simples, hiper comum, fez mais uma coisa, mais uma ação que eu entendo vai facilitar a vida daquelas pessoas que têm empréstimo com a Petros, e para aqueles que não têm nenhum empréstimo com a Petros, não tem nenhum problema. Você não é obrigado a fazer absolutamente nada, tá ok? Você só vai utilizar, inclusive, se quiser, desse serviço, se você tiver um empréstimo com a Petros, ou você está pagando alguma coisa para a Petros que a Petros precisa te cobrar e ela quer facilitar a sua vida, dando essa oportunidade de você colocar no banco e você pagar todo mês no vencimento e não esquecer de pagar. Eu entendo dessa forma, mas você pode entender de forma diferenciada, de forma diferente da minha. Mas eu vejo, pela experiência que eu tenho com o seguro do meu carro nos últimos 3 anos, absolutamente normal, e é uma coisa que eu posso concordar ou discordar. Eu não quero que você coloque no banco, eu quero pagar, quero que você me mande todo mês. Tudo bem. Uma questão agora, se for uma decisão interna da Petros, aí é outra história. Mas vamos conhecer. A Petros enviou um comunicado aos participantes nesta quarta-feira, dia 5 de agosto, com uma dica sobre débito direto autorizado, serviço que facilita o pagamento de boletos bancários, é o que eu acabei de explicar. A Fundação esclarece que o serviço pode ser utilizado por participantes que fazem algum tipo de pagamento para a Petros via boleto, como empréstimo ou contribuição esporádica. Por isso a dica a dica é válida apenas para aqueles participantes que fazem qualquer pagamento a Petros por boleto. Se você não faz nenhum pagamento a Petros, se você não deve nada a Petros, se a Petros não te deve nada, se você não precisa pagar nada para a Petros, essa notícia não te interessa, não é para você e você não precisa fazer absolutamente nada. A Fundação esclarece que o serviço pode ser utilizado por participantes que fazem algum tipo de pagamento para a Petros via boleto, como empréstimo ou contribuição esporádica. Por isso, a dica é válida apenas para aqueles participantes que precisam fazer qualquer pagamento a Petros por boleto.
repetir a lição para que não haja dúvida para quem é. Em tempos de pandemia do Covid-19, quando é indicado o isolamento social e deve-se evitar ambientes fechados e aglomerações, o DDA é uma alternativa de pagamento presencial nos bancos. Com o DDA, o participante que tem que fazer algum pagamento por boleto poderá fazê-lo diretamente na conta corrente via aplicativo ou site do banco, autorizando o pagamento a cada transação. A Petros reitera que as cobranças em contra-cheque seguem sendo realizadas desta forma, sem qualquer alteração para os participantes, e que o DDA, é apenas uma dica para aqueles que precisam fazer algum pagamento à Petros ou à Fundação por boleto. Estamos entendidos? Só aqueles que precisam fazer pagamento a Petros por alguma razão e o fazem por boleto, então vão ter essa oportunidade de optar por fazer o pagamento via DDA. E o DDA significa débito direto autorizado. Quem autoriza? É você, não é a Petros, tá? E por que é você que autoriza? Porque é um débito que será colocado na sua conta. Não poderia ser de outra forma. Mas, apesar dessa explicação, apesar da lógica que existe nisso tudo, alguns colegas, sabe-se lá por que intenção, sabe-se lá o que move esses colegas, porque também são colegas petroleiros, também deveriam estar atentos e não te enganar, não te dizer bobagens, deveriam te dizer, como eu estou dizendo, é exatamente o que a Petros pretende. Não estou interpretando, não estou dando a minha versão, estou lendo um documento que a Petros mandou para todo mundo. Estou adicionando esclarecimentos para permitir um entendimento mais claro daqueles que eventualmente tenham alguma dificuldade, que com certeza não é a maioria dos empregados da Petrobras. Entretanto, alguns coleguinhas, só para variar, sempre os mesmos, é claro que eu não vou dizer os nomes, pois nem convém dizer os nomes, né? Diz o seguinte, um pôster que foi colocado em vários grupos, alguns batendo palmas, outros sorrindo sem graça e outros, como eu, se perguntando, meu Deus do céu, que falta de propósito, que falta de entendimento e que falta de vergonha é essa de dizer tanta bobagem, sabe-se lá para quê. A gente até pode saber, mas não vale dizer porque não há certeza. Diz o seguinte, esse pôster colocado por colegas nossos petroleiros. Prosseguindo com a sua política de ferrar os aposentados, a Petros vem com essa história de DDA, débito direto autorizado. E aí? Autorizado por quem? Como assim autorizado por quem? Quem estiver nessas condições, que está devendo alguma coisa a Petros, é que vai autorizar. Não tem autorizado por quem. Se você tem alguma coisa a pagar a Petros ou faz via boleto, você vai autorizar ou não, se não quiser. Até a forma de informar o participante é uma farsa, uma enganação. Não é não. Farsa e enganação é essa forma de mentir para os colegas petroleiros. Porque o DDA é super, hiper conhecido e utilizado, inclusive por aqueles que escreveram essa imensa bobagem. Quando contrata-se um seguro de carro, como eu disse, você coloca lá, a empresa que te vendeu, o escritório que te vendeu o seguro, coloca lá no seu banco, você vai lá e autoriza e paga o seu boleto. Portanto, é de se perguntar ao que serve essa desinformação, né?
não serve para nada. Não serve para nada porque não esclarece, confunde e coloca os petroleiros como um todo e aqueles que já são aposentados pela Petros ou ainda os que vão se aposentar, com o pé para trás com a Petros. A Petros é para ser defendida. Não estamos aqui defendendo quem quer que seja pessoalmente. Não tenho essa carta autorizando a fazer isso e nem preciso. Estou defendendo a Petros, tá? Então, até a forma de informar o participante é uma farsa, uma enganação. Uma enganação, uma farsa é essa forma de colocar as questões que são publicadas claramente no site oficial da Petros e que tem o objetivo de fornecer facilidades para quem tem alguma coisa a pagar com a Petros, e tão somente para esses colegas. Parece que os tecnocratas de plantão na direção da Petros estão lidando com pessoas desinformadas e que aceitam as suas aberrações em silêncio. Meu Deus do céu, o que é isso? Quanto veneno destilado de graça. Na verdade, se você aceita o tal DDA, todas as despesas que excederem a margem consignadas, inclusive as da AMS, médico, dentista, hospitais, o que exceder a sua margem consignável no Olerite, que é de 30%, vai para débito em conta, não importando se você tenha ou não saldo em conta corrente. Não leram o que está escrito no comunicado da Petros, simplesmente não leram. É para quem está com algum débito, com alguma conta devendo a Petros. Não tem nada a ver com essas coisas. Pode até ser que um dia venha a ser utilizado, mas não é isso que está escrito no comunicado da Petros. Então, vamos com calma, gente. Não façam essas coisas contra a Petros desnecessariamente. A Petros precisa ser preservada. Se você tem alguma coisa contra o atual presidente, o diretor da Petros, vá e diga a ele pessoalmente. Não fale assim no vazio, alimentando uma chama de ódio, alimentando inverdades. Isso não existe. O comunicado da Petros é claro. Tudo isso que eu acabei de ler, desse comunicado desses colegas, não procede, é inverdade. Vamos continuar com o comunicado de colegas, não é o comunicado da Petros, bem entendido, né? Vai avançar no seu cheque especial, diz esse comunicado desse grupo lá de Campinas. Não bastasse o achatamento dos proventos proveniente dos equacionamentos, ou melhor, roubalheira, se você precisar fazer um procedimento médico de alta complexidade, hoje a Petros banca o excesso de despesas e é isto que ela não quer mais. É uma decisão leonina. Mas, uma vez e de novo, não está escrito em lugar nenhum que isso será aplicado dessa forma. É uma extrapolação do que quer que seja que esteja escrito. Por favor, não acreditem em mim sequer. Vai lá no site da Petros e veja para que serve esse DDA. Tá? Não acredite em mim. Vai lá e verifique você mesmo. Verifica lá na tua caixa de correio o que a Petros te mandou. Né? Não acredite em bobagens que vêm pelo WhatsApp ou que apenas desinformam, não te levam a lugar nenhum e criam essa casca de ódio, esse sentimento de ódio em relação a pessoas. A gente não precisa de nada disso, a gente precisa de paz, amor e muita calma e defender a Petros e a Petrobras acima de tudo. Continuando, é uma decisão leonina. Lembre-se da recente criação de uma associação. O cara admitido para gerir a nova fundação consta no seu currículo larga experiência em bancos. Só que a Petros não é banco, é fundo de pensão. Me parece também que já existe uma liminar proibindo cobranças da Petros por boleto.
confundindo as estações direto. Uma coisa, se quem foi contratado recentemente era de banco e era da área financeira e era da área de mercado, é muito bem-vindo, porque a Petros, apesar de ser uma instituição sem finalidade lucrativa, ela é uma instituição que tem quase 90 bilhões aplicados no mercado financeiro e precisam ser muito bem geridos por aqueles que estão na Petros, pois precisa dar lucro e muito lucro para pagar as nossas aposentadorias e pensões a cada fim de mês. Portanto, se é um cara de banco que veio e é um cara que entende de mercado, é muito bem-vindo. Agora, se é um cara de banco, não entende nada disso e, ainda por cima, não tem experiência nenhuma com o setor de serviços, de mercado, de bolsa de valores, aí é outra coisa. Então vamos falar as verdades e não interpretações ou versões sobre aquilo que se deseja dar conhecimento e parar de confundir o que a Petrobras está fazendo com o que a Petros faz. São duas coisas distintas. A Petros não trata de AMS. Quem cuida de AMS é Petrobras. Não confundam. Por favor, senhores, colegas lá de Campinas, do estado de São Paulo, se é que vocês ainda não conhecem, ainda não sabem, quem cuida de AMS é a Petrobras. Quem está criando uma associação, quer criar uma associação, é a Petrobras, não é a Petros. A Petros não tem nada a ver com isso. Tá? Então, é mais uma manobra sorrateira para enfiar a mão no nosso bolso. Não aceite, proteste, reclame. Cobrar as dívidas das patrocinadoras, isso eles não fazem. É mentira. Faz sim. A Petros está cobrando todas as dívidas que a Petrobras tem para com o Fundo Petros. Todas elas estão judicializadas. Todas, indistintamente. A antiga direção, de fato, não havia feito nenhuma cobrança. Por isso que o Walter Mendes ganhou lá um lugar de destaque no Conselho de Administração da Petrobras. Talvez seja por isso, né? Pelo bom serviço que ele tenha prestado à Petrobras e pelo péssimo serviço que ele prestou aos dependentes da Petros, aos aposentados e pensionistas da Petros, ou participantes. Então, não vamos confundir as estações. Cobrar as dívidas das patrocinadoras, isso elas não fazem. Fazem sim e estão fazendo e não tem mais nenhuma dívida da Petrobras para com a Petros que não esteja sendo cobrado. Ou melhor, só fazem quando são pressionados. Não é verdade, pelo menos no que diz respeito a esta diretoria que está aí, ao atual presidente, que esperamos cumpra todos os seus deveres e obrigações e, até o momento, nós não temos, como esses senhores lá de Campinas, nenhuma reclamação, pois tem o presidente atual se esforçado em dar esclarecimentos, tornar pública e cristalina tudo o que acontece dentro da Petros, e nós fazemos o nosso dever, o apoiando e esperando que ele cumpra de fato com todas as suas obrigações, principalmente essa de cobrar da Petrobras, e ele está cobrando o que a Petrobras deve ao Fundo Petros. Você continua o manifesto do nosso colega? Não acha estranho mudar de uma hora para outra esse sistema sem motivação? Sugiro que cada um formalize junto ao seu respectivo banco, onde recebe os benefícios Petros, de forma que não lhe seja efetuado nenhum débito em conta corrente, de qualquer espécie, sem prévia e formal autorização específica. Puro desconhecimento, pura ignorância de como funciona essa regra. Se você não autorizar, a pergunta que ele faz em cima é quem autorizou? Quem autoriza ou não a descontar
esse boleto mensalmente na sua conta é você. Se você não autorizar, ninguém vai te descontar nada. Então veja o cúmulo da ignorância dessas pessoas que escrevem sem saber o que escrevem. E diga-se de passagem, se essa a manifestação vem de onde nós achamos que vem, são pessoas que têm domínio jurídico de fato, de direito. Então, é inadmissível que tragam essa desinformação para a comunidade petroleira. Continua e finaliza. A intenção da Petros é abrir a porteira para efetuar débitos em conta corrente, burlando a regra da margem consignável. Portanto, sugestão, fique esperto, fique esperta. Ora, sinceramente, que falta de compostura, que falta de decência. Como se prestam a esse papel? Vamos esclarecer os nossos colegas, vamos informar direito, né? Vamos dizer o que é verdade. Se você quiser dar a sua opinião, também pode e deve dar a sua opinião. Mas não deve mentir a respeito do que está sendo proposto. Débito direto autorizado, como o próprio título diz, quem autoriza é você, não é a Petros que autoriza. E você só terá esse boleto na sua conta corrente se você autorizar. Pelo amor de Jesus Cristinho, não digam mentira para os colegas petroleiros. E eu recomendo a você, caríssimo colega, que faça uma coisa. Vá no site da Petros, leia tudo que diz respeito a esse tema e depois você coloque aqui o seu comentário. Se os colegas de Campinas estão certos ou se eles estão errados e se é este que vos fala aqui neste canal e sempre que tenta trazer até você o que é correto, sob o ponto de vista de não acrescentar meias verdades e trazer para você a notícia como ela é da fonte. E eu fiz questão, e surgiu sem querer, eu estava vendo ainda há pouco lá no um dos grupos da qual eu participo, essa mensagem, é muito sem vergonha, é muito despudorada essa mensagem. É mentirosa mesmo. E eu lamento profundamente, porque eu já tive a oportunidade de dizer a esses colegas de Campinas que façam o que desejarem, mas não trabalhem contra a Petros nem contra a Petrobras. Se você tem alguma dúvida, se você tem algum problema com um ou outro diretor, presidente da Petrobras ou da Petros, então faça a crítica, né, diretamente a essa pessoa e não à entidade. A entidade tem que ser motivo de orgulho, motivo de defesa em qualquer circunstância. É claro, se quem está mandando na entidade está mandando contra a gente, nós vamos combatê-lo e não a entidade. A entidade não se combate, se defende com unhas e dentes. E é isso que nós esperamos que os colegas, seja lá de onde for, façam sempre. Defendam com unhas e dentes as nossas entidades. A Petrobras e a Petros, os sindicatos e associações, independentemente de quem estiver de plantão numa dessas entidades. Um grande abraço, peço para você compartilhar esse vídeo com outros colegas e amigos, assine o canal, vamos dobrar esse número de amigos e colegas, o número de elos dessa corrente, passar de 5 para 50 mil, 100 mil, 200 mil, porque precisamos estar muito bem informados e precisamos que todos conheçam a verdade, ok? Um grande abraço, te vejo no próximo vídeo. Até lá!